Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à nossa atividade, né, a nossa segunda aula aí, a respeito da música, teoria musical, né, nosso curso de teoria musical. Então, vou falar aqui hoje sobre propriedades do som, né, e quais são os tipos de propriedade do som que existem, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, são 4 propriedades do som que a gente tem, que é o timbre, a duração, a intensidade e a altura, né? O que é o timbre? Para nós, o timbre ele é o que dá a origem do som. Você consegue definir através do timbre que tipo de som está sendo produzido. Nós temos aqui 2 exemplos, que é o violino e o trompete, né? Então, quando você ouve o som do trompete ou o som do violino, você consegue definir, né, o timbre desse instrumento, certo? Às vezes talvez você não conheça esse termo ainda, às vezes você não conhecia um termo, timbre, né? Ou então timbre da voz, né? Quando a pessoa ouve uma voz diferente, né? A pessoa cantando, né? Tá cantando lá na casa do vizinho às vezes, né? A pessoa tá cantando a música lá na casa do vizinho, mas aí ele ouviu um timbre conhecido, ouviu um cantor, né, cantando uma música que ele gosta lá. Ele já reconheceu a voz do cara lá, já falou, olha aquele lá, o Gustavo Lima cantando em música boa, né? Então conheceu lá, é o Roberto Carlos, né? Então por exemplo, é a Anitta, então MC sei lá o que, tem uns caras aí também dos funk, né? O pessoal gosta de funk, a galera nova aí gosta de funk. Então a gente tem o timbre, é o que te permite conhecer, né, que tipo de som está sendo produzido, qual pessoa que está cantando, né, qual instrumento que está sendo tocado. Então, esse é o timbre. Ele é uma das propriedades do som, né? Então, já está dizendo aí, ó, é a propriedade que permite reconhecer a origem do som, da onde que vem o som, está sendo produzido da onde, que tipo de som é esse, certo? A outra propriedade é a duração. A duração, ele diz o quê? Duração, ela indica para você quanto tempo que vai se prolongar esse som, se ele vai ser um som mais longo, né, ou se só vai ser um som curto. Por exemplo, quando eu faço assim, ó, dó, né, meu som aqui é horroroso, né, da voz, mas esse você conseguiu entender que eu fiz um dó e esse dó ele se propagou, né, por um período de tempo, né, dó. Então isso é o que? Ele é a duração do som. Então você fez um som mais longo, né? Agora quando eu faço assim, ó, dó, veja que ele foi um som mais curto. Ou então sol, sol. Vamos pegar aqui na escala musical, né? Um exemplo de sons curtos, vários sons curtos. Ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então veja que a gente fez o quê? Uma escalinha musical e cada som ele foi curtinho. Agora vamos fazer aqui com uma duração mais longa cada som. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então agora a gente teve aqui uma variação, uma duração mais longa desse som. Então isso é o que? A duração, né, dos sons. Ele tem o que? A propriedade dele permite você conhecer se o som ele é curto ou se ele é longo. Tanto que a gente tem aqui 2 traços, né? Um traço mais curto e um traço mais longo, certinho? Então isso é a duração, né, a propriedade do som que chama duração. A outra propriedade é a intensidade. A intensidade, ele diz que é o som fraco ou forte, ou seja, é o volume do som. Então quando você está lá na sua casa ouvindo uma música e você está, por exemplo, o som está na sala e você está na cozinha lavando a louça, por exemplo. Então você está ouvindo a música lá, você gostou da música e você quer ouvir aquela música, né? E o som está muito baixo, então você vai lá no volume do som, né? Dá uma aumentadinha, né? Aumenta o volume e isso faz o quê? A intensidade desse som ela se torna mais forte, né? Então quando você aumenta o volume do som, você torna a intensidade, eu vou até colocar aqui a intensidade, ela se torna mais forte, né? Intensidade pode ser forte ou fraco. Então quando o som, vou até colocar com mais minúsculo aqui, ó, fraco, né? Que é duração curto ou longo, né? Assim, curto ou longo. Timbre é a origem, né? Origem do som.
Duração é curto ou longo. Então, a intensidade é o que? O som forte ou fraco. Então, quando o som está muito alto, né? O volume muito alto, isso quer dizer o quê? Que ele tá, vou até colocar aqui, ó, alto. Ele é o que? Ele é um som forte. Agora, quando ele está com volume mais baixo, né? Som baixo, ele é o que? Ele é um som fraco. B minúsculo. Pode ser com B maior ou minúsculo, tanto faz. Certinho? Então, isso é o que? Intensidade do som. Tá bom? Então, nós temos o timbre, que é a origem do som. A duração, que diz que se ele é curto ou longo. E a intensidade diz que é o que? Se ele é fraco ou forte, né? É tanto que a gente tem dois exemplos aqui, ó, um tracinho fino para um som mais fraco e um tracinho mais largo, né, mais claro assim, mais negrito, que é para definir o som mais forte, tá bom? A outra propriedade é o que? É a altura do som, né? É tanto que alguns falam assim, não, por que a altura não seria aqui no lugar da intensidade, né? Porque intensidade é diferente. Intensidade vem de que? De intenso, né? Algo intenso. Então, quando você está intensificando, você está aumentando algo, né? Alto, né? Intensificar, aumentar. Por isso se chama, é voltado mais para volume, né? Aumentar o volume ou diminuir o volume, intensidade. Agora, a altura, ele vai dizer o quê? Se vai ser alto ou baixo, não. Vai dizer se é grave, médio ou agudo, né? Agora, papai. Então, quando o som é grave, né, por exemplo, um instrumento musical. Quando o instrumento musical ele tem um som grave, um exemplo disso é a tuba, né? Tem um aluno aí que está fazendo a tuba, eu chamo Fábio, e o instrumento que tem esse som grave, a tuba, né? Ele tem justamente essa propagação, o tipo de som, a altura dele é grave. Outro instrumento também que tem essa propriedade aqui de grave é o contrabaixo, né? Você tem lá na banda musical, nós temos o violão, a guitarra, o teclado, a bateria e o contrabaixo. O contrabaixo já está falando baixo, né? Baixo é o que? Grave, som grave, do, né? Baixa as cordas lá, ou então sopra no instrumento e tem um som mais grosso. É tanto que também nos seres humanos, o homem tem a voz, não todos, claro, mas a maioria dos homens tem a voz mais grave, né? Então, isso é o que? É uma propriedade do som, a altura. E a outra propriedade é o que? O médio, né? Que tipo de sons que a gente pode classificar como médio? O som do saxofone, por exemplo, ele tem um som médio, né? Outro instrumento também, o trombone, né? Ele tem um som médio. No piano você tem todos os sons, você tem o grave, o médio e o agudo, né? Quando você toca nas teclas mais à esquerda, você tem os sons mais graves. Quando você toca mais nas teclas do meio, você tem os sons médios. Quando você toca nas teclas mais à direita, você tem os sons agudos, certo? Então, esses são o que? São propriedades do som, chama altura, essa propriedade do som, né? A altura, ela define se o som ele é grave, se ele é médio e se ele é agudo, certinho? No instrumento musical, no violão também você tem. No violão você tem os bordões de cima da corda do violão, você tem 6 bordões, né? Violão de 6 cordas. Então, 6 cordas, aliás. E no violão de 6 cordas você tem 3 cordas que chama de bordões, né? Que é a corda Mi grave, a corda mais de cima, né? A sexta corda, a quinta corda que é o Lá e a terceira corda que é o Ré, né? Então essas 3 cordas elas têm o que? Eles têm essas propriedades aqui, ó. A sexta e a quinta ela é grave, né? E já a quarta e a terceira ela tem um som médio, né? Que é a corda Ré e a corda Sol. E as cordas mais agudas, né, é o Si e o Mi agudo, que são a segunda corda e a primeira corda do violão. No violino, né, as 2 primeiras cordas, o Mi e o Lá, eles têm um som mais agudo, né? O som mais médio é o Ré, né, que é a terceira corda do violino, e o som mais grave é o Sol no violino, certinho? Então, essas são as propriedades do som. São 4 propriedades: timbre, duração, intensidade e altura. Eu não coloquei altura aqui, né? Aqui, ó, altura. Quando se tratar de altura, nós estamos falando de sons graves, né? Médios e de sons agudos. Ok? Então, é isso. Essas são as propriedades do som. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Revise esse conteúdo. Depois eu vou estar deixando aqui também
os PDFs desse material para você estar acompanhando também aí, né, pelo PDF e também pela visual, tá bom? Um abraço a todos.